Vou responder agora as questões número 61, 63 e 64. Antes de começar, professor, devo dizer que hoje não sou muito bom para brincadeiras. O seu time perdeu, né? É verdade. Eu não gostaria de falar sobre isso, né? Ando muito mal-humorado. Inclusive o nosso colega aqui na frente está com uma camisa horrorosa. Você cancelou o pagode na laje hoje? Hoje não haverá pagode. Não haverá pagode. E vou responder sobre protesto. Por quê? Discordando de alguns colegas, a prova de geografia, onde 3 questões são, não diria impossíveis, mas dificílimas de serem respondidas, como por exemplo a questão número 68, 69, que o meu querido Bambi amigo professor Xandão respondeu, e mais a questão 67, são questões muito difíceis, muito difíceis. E as demais, de nível médio. Me lembro que na última aula que dei, antes da prova, eu alertei vocês sobre o fato de que a prova da FUVEST é uma prova abrangente e ela se concentra na questão da modernidade. Boa parte das questões falavam sobre a urbanização. Me lembro que em muitas aulas discuti com você sobre o fenômeno da urbanização, o fenômeno das cidades, da importância da cidade. A cidade, após a Revolução Industrial, ela tem um papel essencial, ela tem um papel de comando em relação ao campo. Muitos alunos não entendem isso, e aqui a prova demonstrou isso. Você tem 3, 4 questões que abordam essa temática, a importância da cidade em relação ao comando das atividades econômicas. Bom, temos aqui algumas questões, eu vou responder 3 questões agora que eu julgo serem simples. A questão número 61, por exemplo. Você tem aqui uma charge onde você tem um grande engarrafamento e a solução para esse engarrafamento é simplesmente asfaltar os veículos que não conseguem se mover. E essa solução é tomada por quem? Pelo município. Você se lembra naquela aula de urbanização, quando eu tento definir o que é cidade, onde eu digo que é necessário diferenciar município de cidade, que a cidade é o centro político, administrativo e econômico de um município. O município é a menor divisão territorial do Brasil. Pois bem, aí você tem aqui as afirmativas. Então tem aqui a charge acima, satirizando uma situação problemática, comum às grandes cidades. Sugere o quê? Você tem 3 afirmativas. Primeira delas, a importância da circulação para a dinâmica das atividades urbanas, exigindo da municipalidade, o que é? Município. E o Poder Executivo aqui, a Prefeitura. É isso que ele está falando aqui. A produção de soluções. As cidades modernas atendem a qual objetivo? O escoamento da produção. Ponto final. Segundo, a hegemonia do automóvel particular. Discutimos isso tanto, que o transporte hoje privilegia o transporte individual, não o coletivo. Exemplo, vias expressas da Marginal Pinheiros, da Marginal Tietê, o Minhocão, os túneis sob o Ibirapuera, não passam ônibus. Isso é privilegiar o transporte individual. O pró-álcool, o álcool mesmo, é para automóvel. Então, privilegia o transporte individual. Aí vem a última aqui. A ausência de instrumentos legais de planejamento urbano impedindo o processo de metropolização. Você vive numa metrópole, Coringão? Seu Mané, você vive numa metrópole? Onde você mora? Diadema? Meu Deus. Onde você mora? Mauá? Deus me livre. Você vive em uma região metropolitana. Portanto, uma metrópole o que é? Uma metrópole é um grande centro urbano. Alguns entendem como mais de 5, 6 milhões de habitantes. Porém, o que marca uma metrópole é a sua oferta de serviços e recursos. São Paulo é uma metrópole. Junto a São Paulo, outras cidades se conurbaram. Portanto, a alternativa incorreta aqui é a alternativa 3, meu Bambi amigo. A alternativa 3, portanto, são corretas 1 e 2. B, de professor James. Bonitão. Vamos ver a próxima agora? Posso continuar, professor? Pode. 63. Daqui. Segundo os dados do IBGE, que o professor Antônio não sabe o que quer dizer, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado de São Paulo tem se caracterizado por um número maior de pessoas que dele saem, segundo estudiosos.
Tal fenômeno é relativamente novo e diz respeito principalmente a quê? O professor Tony responderia essa questão. Hoje é domingo. O professor Tony assiste um programa de forma categórica. É o programa do Gugu. Adoro. O programa do Gugu tem um quadro, o professor Tony não perde. Qual é o quadro? De Volta para a Minha Terra. Esse quadro que é? Desculpa. Eu me emociono. Se emociona. Se emociona. Se emociona. Nesse quadro, de forma hipócrita, o apresentador pega um nordestino e o leva de volta à sua terra. Meu Deus. Desculpe? Meu Deus. Ele conhece até os trejeitos. É o professor Tony, todos conhecem. E respeitamos a sua condição sexual. Agora, o que quer dizer? De São Paulo, você é preconceituoso, hoje saem mais pessoas do que entram. São Paulo hoje não é uma cidade mais que atrai, ela continua atraindo, mas no cômputo geral saem mais pessoas do que entram. A alternativa que melhor corresponde a isso é a alternativa C, de sexo, migração de retorno de brasileiros interna, sobretudo nordestinos, professor, de volta para minha terra, que ao buscarem melhores condições de vida e por não encontrarem na cidade, retornam aos seus estados de origem. Não era uma questão fácil, mas em nossas aulas no Enfio, em que tentamos passar conhecimento de maneira, descontraída, nós sempre brincamos a respeito do preconceito que se tem em São Paulo contra nossos irmãos nordestinos. E aqui, se você se lembrasse das piadas que eu e o másculo professor Xandão fazemos, eu estou sendo cerceado no meu direito de manifestação. Se o senhor tem algo a dizer em relação à condição sexual do professor Xandão, o senhor manifeste aqui agora. Não. Por favor. Cabra macho. Macho mesmo. Machucado. A Rua Augusta que o diga. Ele é o rei de lá. É o rei. E eu sou testemunha disso. 63, eu acho que eu acabei com o casamento do professor Xandão. Ele é o rei, ele foi rei, não é mais. Hoje é no máximo, um príncipe. Ou princesa. Não, que isso, professor. 63, alternativa C de sexo. A próxima questão. Se você veio na última aula, antes da prova, você tem o desenho da questão 64 no seu caderno. A não ser que você queira aprender por osmose. Você não copia o que está na lousa. Você não presta atenção. Você se acha autossuficiente. E você não toma as lições que os seus professores te passam. Tá aqui, ó. Seu mané, corintiano, pagodeiro. Você quer o quê? Você achou que lendo Paulo Coelho você responderia a prova da FUVEST? Paulo Coelho. Cala a boca, professor. Você jamais faria isso. Se você tivesse copiado o que eu coloquei, você responderia a questão 64. Calma, professor. Calma, professor. Calma. Questão de número 64 está aqui, ó. O mapa C representa os prováveis limites das formações vegetais de parte do território brasileiro. A época do descobrimento, que hoje a realidade é outra. As formações do relevo do perfil FG, você tem isso no seu caderno, não me conformo. Se você errou essa questão, não vá segunda-feira, que eu vou matar você. Isso está no seu caderno. O que você está lendo agora? O Monge Executivo? O que você está lendo agora? O Segredo? Está assistindo Pânico agora? The Secret. Que mané. Ó, alternativa B, mais uma vez, alternativa B, de professor Carbone. Boiola, tá aqui. Eu posso continuar a correção, professor? Por favor. Se possível, voltarei sem interrupções. Saudações palestrinas. Calma, nem tudo está perdido. Até mais. Até logo.